Aleluia. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos começar então. Abra sua Bíblia em Colossenses 4. Eu vou ler o versículo 14. Eu tenho uma palavra no meu coração nessa noite, algo que já está no meu coração há um tempo. Eu creio que nós devemos estar atentos, porque o Senhor Ele quer mexer em algumas áreas. Você se abre para que o Senhor mexa em algumas áreas da sua vida? Sabe, enquanto eu meditava hoje, enquanto eu escrevia essa mensagem, eu fui tocado pelo Senhor, e eu creio que você vai ser tocado também, e eu creio que essa é uma noite de ajustes dentro de nós. Você tem expectativa para isso? Glória a Deus. Colossenses 14, versículo 14, eu estou lendo tudo na NVI, tá, Sabrina? Aqui no final do capítulo, Paulo, como ele faz na maioria das cartas, ele está se despedindo, enviando saudações para o povo, e ele fala: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Filemão 1, só tem um capítulo, né? Versículo 24. A Bíblia diz: assim como Marcos, mesma proposta, no fim do capítulo, Paulo enviando saudações. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E sabe, gente, o que nós vamos falar essa noite passa muito, e a introdução passa por esse homem, esse cooperador do apóstolo Paulo, que se chama Demas, que ele cita nessas duas vezes como alguém que estava com ele. E aqui em Filemão você vê ele finalizando a carta falando que Demas era cooperador dele, de fato alguém que cooperava com o seu ministério, alguém que estava junto, que estava envolvido na atividade ministerial. Eu acho que esse é um ponto muito importante de nós entendermos. Demas não era alguém que frequentava a igreja. Demas era alguém envolvido com o ministério do apóstolo Paulo. Alguém que estava se doando, se gastando e de fato colocando a sua vida ali naquilo que ele acreditava ser o que Deus estava fazendo. E aí a gente vai para 2 Timóteo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo ele está ali se despedindo do seu filho na fé, Timóteo. E ele fala: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor me conceda graça para compartilhar a sua palavra, Pai. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui nesse culto, o Senhor pode mudar as coisas. Espírito Santo, se mova e alcance os corações. Eu oro, Pai, por uma aplicação pessoal que só o Senhor sabe fazer a cada um de nós. Nós nos abrimos para receber a sua palavra, para misturarmos com fé, e eu oro para que a sua palavra transforme a vida dos meus irmãos e se resulte em prática na vida deles, em nome de Jesus, amém. E sabe, irmão, que é interessante você ver no versículo aqui, eu estou lendo ali, né, que ele fala de Demas, de Crescente e de Tito, mas ele fala que Demas o abandonou, que Demas amou esse mundo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Pode-se entender que eles foram porque talvez era devido com que eles fossem, talvez eles tinham que ir, e era de fato a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele não adentra nesse tema, mas ele faz questão de enfatizar para Timóteo: Timóteo, Demas me abandonou, porque ele amou esse mundo. E sabe, o tema da ministração de hoje é amor desordenado. É sobre isso que nós vamos falar. E eu estava passando por esse texto há algumas semanas e me chamou muito a atenção isso que o apóstolo Paulo falou. E aí depois eu fui pesquisar esses outros versículos onde Demas é citado. E é interessante, irmãos, nós entendermos que Demas não era uma criança na fé. Como nós falamos, eu não quero ser redundante, Demas é alguém que estava envolvido. Mas, de alguma forma, em algum momento, algo mudou. E sabe, a Bíblia não diz que Demas amou o pecado. A Bíblia não diz que Demas deixou de amar a Deus. Mas a Bíblia diz que Demas amou as coisas desse mundo. E talvez, irmão, o amor que vai substituir o lugar de Deus não é um amor só por pecado ou por coisas ruins, talvez são por coisas boas. A questão aqui não é amar outras coisas que sejam erradas, mas é amar qualquer coisa acima de Deus. Isso é um amor desordenado.
E sabe, quando nós olhamos aqui o verbo que a Bíblia utiliza, né, quando fala Demas me abandonou, é o mesmo verbo quando a Bíblia diz que, quando Jesus ele diz na cruz, né, Senhor, por que o Senhor me abandonaste? E para você entender o contexto aqui, é muito importante. Paulo ali, ele está preso em Roma, e a execução de Paulo está próxima, e nós vemos isso no mesmo texto. Eu vou ler para vocês 2 Timóteo 4, versículo 6, um pouco antes do que Paulo fala para Timóteo. O apóstolo Paulo diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. E sabe, gente, algo muito importante para a gente entender é que naquela situação que Paulo estava, seguir o apóstolo Paulo poderia ser arriscado. Ele era um prisioneiro que estava prestes a ser executado pelos seus crimes. E talvez Demas entendeu que não era uma boa ideia ficar perto desse homem. É interessante porque eu vi um comentário bíblico, eu devia ter anotado o nome do comentarista, mas ele falando, dando exatamente essa ênfase, que outras versões trazem exatamente assim, que Demas amou o presente século. Quando você vê a vida do apóstolo Paulo, Paulo está deixando claro nesse texto, ele amava a vinda de Jesus, ao ponto de, mesmo consciente de que ele ia morrer, ele estava pronto para morrer. Mas Paulo, amando essa vida terrena, essa vida cotidiana, abandona. Talvez Demas amou mais a segurança dele, irmão, a continuidade da vida dele, o conforto. E sabe, é muito importante nós entendermos isso. E que maravilhosa a ministração de dízimos e ofertas do pastor Dedé, maravilhosa demais, porque muitas vezes, irmão, nós estaremos diante de situações como Paulo esteve, onde amar Deus vai fazer com que você perca algumas coisas. E você está disposto a abraçar o prejuízo se for necessário? Porque às vezes hoje a nossa ótica, né, do mundo moderno, mais de 2000 anos depois de Cristo, nós olhamos para o apóstolo Paulo como uma referência, e de fato ele é uma referência, um dos ministérios mais proeminentes. Mas irmão, naquela época que Paulo estava vivo, o ministério dele não era muito glorioso. Inclusive, quando Deus fala sobre Paulo, ele fala: olha, eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer pelo meu nome. Paulo, ele nem sabe, morreu sem saber que ele se tornaria o apóstolo Paulo, tão relevante, tão influente. E sabe, irmão, adorei a provocação do pastor André, que ele falou para a moça de: e se você tiver que perder por amar a Deus? E se você tiver que abraçar um prejuízo? E se as coisas não forem como você pensa? E se talvez o que Deus tem para você não é tão grande assim? Você ainda amaria Ele acima de todas as coisas? O seu amor ainda estaria intacto? Você ainda estaria contente? Porque em certo momento o apóstolo Paulo fala exatamente isso: eu aprendi a viver contente, tendo ou não tendo. E sabe, esse é um diagnóstico que cada um deve fazer. E fazendo esse diagnóstico hoje de mim, eu percebi em várias áreas que eu preciso da ajuda do Senhor para mudar. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da forma como nós desejamos que as coisas sejam, que se Deus fala para a gente que a gente entendeu errado, é capaz da gente abandonar o Senhor. E a ênfase da mensagem que eu queria dar para você é essa. Eu quero que você medite sobre isso essa noite. Que a queda espiritual, ela não começa quando você deixa de amar a Deus. Mas ela começa quando você começa a amar outras coisas mais do que ao Senhor. Tem uma frase de Agostinho que ele diz que
O amor desordenado, né? O amor fora de ordem é o que dá origem ao pecado. Foi daí, inclusive, que eu tirei o tema. O pecado, o erro, errar o alvo na sua vida nasce de quando você ama outra coisa mais do que o Senhor. Seja o dinheiro, seja seu ministério, seja seu cônjuge, seus filhos, de coisas boas a coisas ruins. A real, irmão, é que quando nós decidimos de fato viver a vida que o Senhor propôs para nós, quando você disse sim para essa proposta que o Senhor fez para você de evangelho, parte essencial de uma vida feliz é ter o Senhor como prioridade. Porque, irmão, se o Senhor não for o primeiro lugar no seu coração, eu vou te falar uma coisa, a sua vida vai ser frustrada, irmão. Porque você vai passar anos e anos construindo para o Senhor e nunca se sentindo satisfeito, porque a sua realização vai estar presa nas coisas. E vou te falar uma coisa, isso nunca vai te preencher. E eu sei que essa é uma mensagem dura e que às vezes toca em lugares que a gente nem quer trazer para a mesa. Mas a real é que ajustar o nosso coração vai evitar uma vida de frustração. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos homens que entenderam que se eu perder tudo, está tudo bem. E se eu tiver algum benefício, está tudo bem também. Mas o meu alvo, a minha motivação diária está no Senhor e Ele é o suficiente. Sabe, irmão, na nossa geração é tão difícil. Nós temos tantas coisas boas, tantas distrações, tantas propostas. Nós queremos ganhar mais dinheiro, nós queremos um carro melhor, uma casa melhor, nós queremos que a igreja cresça, nós queremos ter mais filhos e está tudo bem, irmão. Essas são todas coisas lícitas, mas é uma linha muito tênue entre isso se tornar a prioridade do seu coração e não o Senhor. E essa é a receita para a frustração. E sabe, Jesus, ele já nos advertiu, você vê em João 12, versículo 25. João 12, versículo 25, a Bíblia diz: quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Sabe, irmão, o convite do Evangelho é para nós vivermos uma vida com a expectativa da eternidade. Uma vida onde o que você está fazendo aqui está gerando benefícios, está levando mais pessoas para uma vida muito maior, uma vida que nós teremos com o Senhor quando todas essas coisas passarem. Mas às vezes a gente esquece isso. E às vezes a gente até repete essas coisas, nós até falamos isso, nós até confessamos isso, mas no dia seguinte a nossa expectativa está em quando nós vamos receber aquilo que o Senhor prometeu nessa vida. E quando nós vamos ver a bênção de Deus se manifestar através de recursos financeiros, ou através de um benefício, de uma promoção, através da minha imagem ser proclamada, onde eu me tornarei famoso, onde as pessoas vão ver o quão santo e espiritual eu sou. Frustração. A real, irmão, é que amar a segurança, a reputação, a família, não é pecado. Você deve amar essas coisas. Mas o pecado começa quando, na hierarquia, essas coisas sobem e Deus desce. E Deus, ele é só mais uma coisa da lista. E a gente até ama aquilo que o Senhor nos propôs. Mas mais do que o próprio Senhor. E eu não quero que, eu vou chegar num bom lugar, eu não quero que essa seja uma mensagem filosófica, né, onde você tem uma ideia, beleza, eu tenho que amar o Senhor, e tá tudo bem, mas beleza, como que eu faço isso de maneira prática? Né? Porque o que importa é o seguinte, passos práticos, a gente vai chegar lá, você tem expectativa? Mas antes da gente chegar lá, eu quero passar em alguns pontos com você. E o primeiro ponto, que eu acho que é a base de tudo isso, e é de fato onde nós vemos que isso que eu estou falando é verdade, é bíblico, é quando um escriba pergunta para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento? E a Bíblia diz, Mateus 22,
versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse mandamento não era um mandamento desconhecido para os judeus. Esse é o mandamento da lei. E Jesus, sem hesitar, responde: esse é o maior mandamento. A real é que essa história não começa em Jesus, mas quando Jesus, que é o próprio Deus encarnado, está presente, ele reafirma: esse continua sendo o maior mandamento, esse continua sendo o motivo, essa continua sendo a base pela qual você vai construir a sua vida. Ame o Senhor seu Deus. E é interessante as ênfases que ele dá: com todo o seu coração, a sua alma e o seu entendimento. Não fica nada de fora não, irmão. É com todo o seu ser, você ama o Senhor seu Deus. Esse é o maior mandamento. É isso que Deus continua esperando de nós. E sabe, eu quero passar por algumas histórias onde nós vemos um amor desordenado. E a primeira história é de um homem que nós estávamos falando agora, que é o apóstolo Paulo. E tem um texto, Filipenses 3, que o pastor citou inclusive, versículo 4. Quando Paulo aqui, ele está falando dele mesmo, né? E aí eu vou ler o texto, você vai compreender, é bem autoexplicativo. Filipenses 3, versículo 4. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está deixando claro aqui como ele levava a sério as estruturas religiosas e aquilo que Deus tinha dito através de Moisés, como ele levava a sério. É interessante que ele fala: quanto à lei, sabe, todos aqueles mandamentos, irrepreensível. Vasculha a minha vida que você não encontra nada. Esse era eu. Isso é o apóstolo Paulo falando, né? Mas sabe o que é interessante, irmão? Alguém tão cheio dos dogmas religiosos, tão cheio da estrutura religiosa, tão cheio daquilo que ele achava que era certo, alguém que é tão entendedor da lei e de fato do que Deus tinha feito e prometido, não reconhece o próprio Deus diante dele, não reconhece o próprio Deus pisando na terra. É difícil entender para nós, né, irmão? Nós que amamos tanto Jesus e fomos alcançados pelo amor dele, mas aqueles fariseus, e Paulo fazia parte disso, aqueles homens que passavam a vida estudando, passavam a vida debruçados na revelação de Deus, vem o próprio Deus diante deles e não reconhecem, não conseguem reconhecer, preferem ficar com o que eles achavam que era verdade, preferiram ficar com aquilo que eles criaram sobre o que era Deus. E sabe, irmão, muitas vezes a nossa doutrina, nós podemos amar mais a nossa doutrina do que a Deus. Nós podemos amar mais a nossa posição ministerial do que a Deus, a igreja. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Um amor desordenado. Paulo, ele tinha convicção de que ele amava a Deus, mas ele amava, na verdade, a estrutura religiosa. E no versículo 7, isso fica claro, Filipenses 3, versículo 7, que é a conclusão do pensamento de Paulo, aquele homem que se orgulhava pelo gabarito que tinha. Ele diz: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Aquele homem foi alcançado pelo Senhor e ele entendeu, e nós estávamos falando da história maravilhosa de Paulo, mas sabe, irmãos, vários fariseus morreram sem crer em Jesus e serão condenados por isso, porque amaram mais o sistema religioso. E sabe, irmão,
Quando proteger a sua teologia se torna mais importante do que obedecer a Cristo, ela virou um ídolo na sua vida. E a real aqui, o que eu quero que você medite nisso é: o que você tem protegido acima do Senhor no seu coração? Um outro exemplo é de Ananias e Safira. Atos 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. No contexto aqui, quando você volta um capítulo antes, a Bíblia está falando que o povo ali na igreja primitiva, eles estavam vendendo os bens, eles estavam distribuindo, e eles distribuíam entre si de forma que ninguém passava necessidade. E aí chega Ananias e Safira, e aí a Bíblia diz que eles também venderam uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele, Ananias, reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. E sabe, irmão, o que eu acho interessante dessa história é que Pedro, ele questiona ali Ananias de uma forma muito clara, tipo assim, ó, a casa era sua, você não precisava vender. Agora, você vende, dá uma parte do dinheiro e esconde a outra parte? Porque a real, irmão, é que Ananias, ele não queria ser generoso, ele queria parecer generoso. Ele queria parecer ser espiritual como os outros. Ananias amava mais a sua reputação, irmão. Pedro fala: você mentiu para o Espírito Santo. Sabe, irmão, muitas vezes nós somos tentados a amar mais o que as pessoas pensam de nós do que de fato o que nós somos. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, né? Se as pessoas souberem o que está acontecendo, o que elas vão pensar de mim? A gente nem se preocupa com o que Deus está pensando. Às vezes a nossa motivação para corrigir um erro é muito mais para parecer certo diante das pessoas do que para se acertar diante de Deus. Amor à reputação, amor à imagem. Glória a Deus, Jesus. Eles queriam parecer espirituais, irmãos, mas queriam guardar um pouquinho de dinheiro para eles também, porque importava mais a aparência. E sabe, irmão, quando parecer fiel for mais importante do que ser fiel, você está com amor desordenado, e você está amando mais a sua reputação do que o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E sabe, nós entramos numa outra história que conta exatamente a mesma coisa de Ananias e Safira, que é a história do rei Saul. Irmão, Saul, ele é escolhido por Deus para se tornar rei. Sabe, não tiraram na sorte. O povo pede um rei e Deus escolhe Saul. Samuel coloca Saul no trono. E você sabe da história, né? Samuel marca um encontro com Saul e fala: Saul, me espera, porque eu vou chegar até aí, e quando eu chegar aí, nós vamos sacrificar. Tudo certo? Beleza. O que acontece? Além disso, Samuel pede para que Saul mate, o rei mate todo mundo, não deixe nada. Era a justiça de Deus, a ordem de Deus. Mas o que acontece? Samuel chega, Saul deixou o rei vivo, e Saul pegou parte dos despojos para o povo. Saul relativizou a obediência. E sabe, Saul, ele era um cara político, porque quando você vê na história, a preocupação dele é parecer que está tudo bem com o povo.
Samuel, beleza, eu entendi que eu pequei. Eu vou ler esse texto para você, mais fácil, né? 1 Samuel 15, versículo 22, isso é quando Samuel chega e conversa com Saul, e Saul fala o que ele fez, e aí Samuel responde para Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E sabe, vai para o versículo 30, Sabrina, versículo 30. Saul repetiu: pequei. Honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, seu Deus. E sabe, gente, aqui está muito claro, Saul, ele amava a aprovação do povo, ser aceito pelo povo, manter o seu reino estável, mais do que a Deus. Samuel, que é aquele que foi usado por Deus para colocar ele no trono, está diante dele repreendendo ele, ele fala: beleza, Samuel, já entendi que eu pequei, mas me honra lá diante das pessoas. Quando você ama ser aceito pelas pessoas, quando o desejo do seu coração está em ser popular, você corre o risco de obedecer pela metade, ou obedecer aquilo que parece legal, obedecer aquilo que convém, relativizar a obediência a Deus. E sabe, irmão, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Confessar um pecado para você agora, mas eu não sei se você já esteve diante de uma turma, diante de amigos, diante de família, diante de qualquer situação que você possa imaginar, no seu trabalho, eu não sei, onde você sabia por dentro que o certo era fazer tal coisa, mas você pensou: eu não vou fazer, né? Porque senão eu vou arrumar briga e as pessoas vão discutir, elas não vão entender muito bem. E cara, é melhor eu não fazer, é melhor eu não me posicionar dessa forma. E sabe, existem momentos, irmãos, onde o seu posicionamento ele não é necessário. E tem muita gente que erra nisso. Está dando opinião onde ninguém perguntou a sua opinião. Mas quantos posicionamentos nós já omitimos só para ficar bem com as pessoas? Esse é o pecado de Saul. Omitir a obediência para ficar numa boa com quem está ouvindo, com quem está em volta. E sabe, irmão, minha oração e meu desejo mesmo é que a partir dessa palavra nós possamos fazer um diagnóstico do nosso coração e mudar o que for necessário. Essa palavra não é para te condenar não, irmão. Eu mesmo, enquanto eu escrevia e ministrava e meditava, entrei em crise porque percebi quantas situações eu amei mais outras coisas do que o Senhor. E sabe, irmão, a resposta de Jesus para Pedro, quando Pedro nega, Jesus aparece de novo: é Pedro, você não está pronto ainda não, mas vai chegar o dia que você vai estar, continua avançando. Então, irmão, não saia daqui condenado, faça o diagnóstico e se abra para mudança, se abra para arrependimento, deixa o Senhor te mudar. O que você não pode fazer é passar 20 anos aqui dentro do Verbo Sapopemba e chegar lá diante de Jesus e perceber que você não viveu nem metade do que Ele tinha para você, porque você se preocupou mais do que com outras coisas do que com Ele. Aí você vai viver uma vida frustrada, porque você vai passar anos servindo na igreja, anos com expectativa do Senhor fazer coisas maravilhosas, anos com expectativa dEle cumprir aquilo que Ele prometeu, e não vai acontecer. Porque sabe, irmãos, eu tenho convicção de que existem níveis que nós acessamos com entrega. Existem próximos níveis espirituais onde o que nós carregamos hoje tem que ficar para trás. Senão a gente não entra, senão a gente não avança. E se você não quiser deixar para trás, irmão, tá tudo bem. Você vai ter que aceitar ficar no lugar que você está. Agora, se você deseja ser mais usado, e se você deseja fazer mais, é necessário dar passos diferentes, irmãos. Quando nós ouvimos e olhamos a vida de homens que viveram de fato uma vida impactante, quando nós ouvimos testemunhos desses grandes homens de Deus, nós olhamos para a vida deles e nós vemos uma vida de renúncia.
E não é que eles pagaram um preço, nós não acreditamos nisso, o preço Jesus pagou na cruz. Mas existe um nível de relacionamento com o Senhor que Ele é entregue quando você entrega a sua vida por Ele, quando você abre mão do que é importante para você, para Ele. Quando nós vivemos aquilo que nós acabamos de cantar, Senhor, nós entregamos tudo para o Senhor. Mas muitas vezes, as nossas confissões, elas são testadas. E vem situações onde você tem que entregar algo que é importante. E são nesses momentos que o seu coração ele é revelado. Oh, glória a Deus, Jesus. E sabe, outro exemplo da Bíblia, o jovem rico chega diante de Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino? Jesus cita os mandamentos, tenho cumprido tudo, beleza. Então agora vende tudo que tem e me segue. Pô, Jesus, tudo mesmo? Então esse jovem rico, ele era um mentiroso, ele não amava o Senhor. Irmão, eu acredito que ele amava sim, mas ele só não amava Deus acima de todas as coisas. E sabe, irmão, a régua do evangelho é essa. Porque muitas vezes nós vemos palavras e pessoas que estão diluindo o evangelho, onde o evangelho se torna algo que deixa a sua vida legal. Sua vida vai ser mais feliz, sua vida vai ser mais legal. O evangelho vai fazer bem para você. Irmão, o evangelho é sobre você amar o Senhor mais do que todas as coisas. Se for necessário perder tudo por Ele e dizer sim para Ele, mesmo quando é necessário dizer não porque é importante para você. Essa é a proposta do evangelho. Eu não sei, se ninguém te contou, eu estou te contando, irmão. E sabe qual que é o problema? Que a partir de hoje, você se torna indesculpável diante de Deus. Você vai chegar diante dele e você vai falar, Senhor, eu não sabia. Ele vai falar, não, você sabia sim. E sabe, irmão, eu sei que estou parecendo duro demais, mas o Senhor, Ele tem mexido comigo nessas coisas. O meu desejo, o que arde no meu coração é fazer coisas grandes para o Senhor. E não coisas grandes só lá fora, só coisas materiais. Eu tenho descoberto no Senhor que a maior coisa que eu posso fazer para Ele é ter um bom casamento, é ter bons filhos e criar eles na palavra. Isso é fazer coisas grandes para o Senhor também. Mas sabe de uma coisa, irmão? Fazer coisas grandes para o Senhor requer uma grande entrega. Requer que de fato Ele seja o primeiro, a ponto de você abrir mão do que é importante. E eu estou frisando isso, irmão, porque eu tenho vivido, eu tenho visto o Senhor compartilhar essas coisas e falar ao meu coração sobre essas coisas. Muitas vezes nós estamos convencidos e a gente diz, Senhor, eu quero mudar o mundo, Senhor, me usa. Mas a gente reclama de estar escalado dois cultos por semana, 2 vezes na semana, irmão. Vim para a igreja servir, a igreja que o Senhor está usando para alcançar a sua vida, que usa para alcançar a vida de outros. 2 dias na semana você servir é pesado. Sabe, irmão, não se engane. O amor ao Senhor, ele é revelado nos momentos onde o que é importante para você é colocado em xeque. É aí que o amor ao Senhor é revelado. Não é nos cultos, no momento de oração. Irmão, o Yada XP, no Yada XP é maravilhoso. Nós somos tão cansados, nós somos abraçados pelo nosso Pai. Mas sabe, irmão, onde você vai de fato ver se você ama Deus acima de todas as coisas? É no início da semana, quando chega algo para você e você tem que abrir mão do que é importante para cumprir e obedecer ao Senhor. E sabe, um exemplo muito claro sobre isso é o nosso Senhor Jesus. Em Lucas 22, versículo 42, a Bíblia relata Jesus naquele momento de tensão e talvez o momento mais desafiador da vida dele, onde ele sabe que está chegando a hora. Está chegando a hora de se derramar, está chegando a hora de se entregar, está chegando a hora de morrer. E ele vai para o Getsemane, ele vai naquele jardim e ele ora ao Senhor e ele diz, Pai, versículo 42, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E sabe, irmãos, esse versículo de Jesus, ele me transmite um sentimento de empatia, porque o próprio Deus encarnado sabe o que é sentir uma aflição e querer largar, sabe o que é sentir uma aflição e querer abandonar aquilo que é importante, mas diante disso, a oração dele, primeiro que isso já nos ensina muito bem, né? No momento de aflição, Jesus foi orar, irmão. Ele foi orar, ele foi lá e ele orou, e ele diz: Pai, está difícil, Pai, afasta esse cálice, mas Senhor, a sua vontade é o que me importa, muito mais do que os meus sentimentos, Pai, é importante para mim, talvez a minha carne esteja querendo isso, mas a sua vontade que prevaleça na minha vida. E sabe, irmão, nós sabemos qual foi a vontade de Deus, é difícil, mas se entrega. E muitas vezes nós achamos, irmão, e talvez seja mais um desabafo, porque eu tenho visto Deus falar tanto comigo sobre isso em algumas áreas, mas nós achamos que o nosso desafio vai ser só sobre crescer, sobre ganhar mais dinheiro e sobre fazer coisas mais relevantes para Deus, e aquilo que vai passar pela nossa cabeça, que a gente vai orar, é: Senhor, será que agora eu dou um carro para esse irmão, ou será que eu dou um carro para aquele? Irmão, que maravilhoso, eu creio nisso, tá bom? Mas e se não for assim? Está tudo bem para você se não for assim? Porque sabe, irmão, hoje, construindo essa ministração, eu percebi que dentro do meu coração, em algumas áreas, não está tudo bem. E eu percebi que eu tenho que mudar. E eu percebi que eu tenho que me arrepender diante do Senhor. Eu tenho que ajustar essas coisas. E ajustar essas coisas, elas serão essenciais para que você tenha uma vida feliz. Uma vida feliz não é sobre você ter todas as coisas, não. Uma vida feliz é sobre você estar realizado, consciente de que você está fazendo a vontade de Deus, irmão. Mesmo tendo ou não tendo, mesmo sendo do jeito que você quer ou não sendo do jeito que você quer, mas colocando o Senhor acima das suas prioridades. E sabe, irmão, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, para nós meditarmos nessa noite: o que você tem protegido que Deus pediu para você entregar? Quais são os assuntos que você nem entra, que você não toca? Porque por mais que no fundo você saiba que Deus quer que você mude, que você pegue uma rota diferente nessa área, mas você prefere nem entrar no assunto, né? Porque se você não entra no assunto, você não precisa falar. Que área que você está protegendo? Que você tem que entregar? Eu quero que você medite sobre isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando o amor ao Pai custaria a vida dele, ele entregou a vida dele. Custaria a reputação. Irmão, o que Jesus sofreu foi humilhante. A Bíblia diz que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Aquele que foi o Criador de todo o universo aceitou a humilhação, abriu mão da reputação, abriu mão da vida. Quando obedecer ao Pai era mais importante. E sabe, irmãos, o que nós estamos fazendo quando é colocado diante de nós situações que requerem de nós abrir mão do que é importante? Essa é a meditação que eu tenho para você nessa noite. João 14, versículo 15, a Bíblia diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E sabe, irmão, isso aqui não é sobre performance, não estou falando de performance, de você performar e de você ser super espiritual, mas é você mostrar o que é prioridade, quando obedecer ao Senhor te custa alguma coisa. Glória a Deus, Jesus. E sabe, irmão, imagina, vou trazer uma situação aqui bem prática para você entender e você aplicar isso na sua vida. Imagina que alguém vacilou com você. E se isso não aconteceu, vai acontecer. As pessoas, elas vão errar com você. Mas aí Deus fala para você: perdoa. Perdoa essa pessoa. Só que perdoar, irmão, faz com que você abra mão do direito de cobrar, do direito de se vingar, do direito de ficar chateado,
Você vai ter que abrir mão da narrativa de que você está certo. E numa situação dessa, o que você vai proteger? A obediência ou o orgulho? Porque situações assim são propostas todos os dias para nós. Quando seu cônjuge erra contra você, que talvez é a pessoa quem você mais vai precisar perdoar ao longo da sua vida, porque está ali com você junto todos os dias. Você prefere manter a narrativa da razão? Ficar de cara feia? Ou perdoar e esquecer? Porque, irmão, perdoar e esquecer, às vezes é difícil. Às vezes a gente está convencido de que a gente está certo e de que a pessoa está errada. E aí? O que você vai fazer? São nesses momentos, irmão, essa é uma situação tão simples, mas que revela aonde está seu amor. Isso se manifesta nas finanças. Quando chegar diante de você um lucro desonesto, é que parece fácil, né? A nossa resposta ela é muito prática. Sim, se chegar diante de mim é não, com certeza é não. Mas sabe, irmão, e aquelas mentirinhas para vender mais? O que você está amando mais? Obedecer ao Senhor ou o resultado financeiro? E sabe, quando nós olhamos para os exemplos que nós citamos, Saul, ele preferiu a aprovação do povo. Demas preferiu a segurança e a própria vida. Ananias amou a sua reputação em parecer espiritual. O jovem rico preferiu o patrimônio. Todos eles obedeciam a Deus, amavam ao Senhor, até que amar ao Senhor custou o que era importante para eles. E de novo, irmão, o que está no meu coração nessa noite é para nós nos arrependermos. Lembrando que o arrependimento bíblico não é remorso, não é sentir que está errado e nada mudar. O arrependimento bíblico é mudança de direção. E eu vejo o Senhor nos convidando mesmo para esse lugar de mudar de direção. De entender quando e em quais momentos nós estamos amando mais as coisas do que o Senhor, quais coisas que o Senhor tem nos pedido e a gente não entrega por amar outra coisa mais do que a Ele. O meu desejo é que nós não venhamos a viver uma vida frustrada, irmão. E sabe, em Apocalipse 2, versículo 4, a Bíblia diz assim, Apocalipse 2, 4. Carta para a igreja de Éfeso. No entanto, isso é o Senhor Jesus dizendo, através de João, uma carta para a igreja. No entanto, contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E sabe, irmão, quando você vê aqui sobre o primeiro amor, Jesus não está falando, você perdeu, não tem como resolver mais. Não, Jesus fala, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram ele de lado. E o chamado do Senhor Jesus para aquela igreja é: se arrependa, volta e pratica o que você praticava no início, volta e coloca o amor em ordem. E aí ele fala, se você não fizer isso, eu venho e tiro o candelabro. Ali ele está falando do pastor da igreja, mas fica com essa parte. Eu espero que essa noite tenha sido para você, assim como foi para mim, um diagnóstico. Em quais áreas e quais situações você tem relativizado o seu amor pelo Senhor? Se arrepende, coloca um amor em ordem. Irmão, nós nunca vamos perder por amar ao Senhor. Talvez você perca dinheiro, talvez você perca amigos, talvez você perca a sua reputação, talvez você perca o que é importante, mas o mais importante de tudo é que o Senhor estará com você, irmão. Você terá a vida eterna, você terá um relacionamento intacto com aquele que criou todas as coisas. Porque quando você vê aquele texto que nós estávamos lendo do apóstolo Paulo, que ele fala que Demas abandonou ele, na sequência ele começa a contar para Timóteo, no meu primeiro julgamento, não tinha ninguém comigo. Mas sabe de uma coisa? O Senhor não me abandonou. Eu quero ler esse texto, eu vou
pedir para você abrir lá, Sabrina. 2 Timóteo 4. Deixa eu abrir aqui para te falar a partir de qual versículo. Glória a Deus. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Próximo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória pelo século dos séculos. Amém. Glória a Deus, irmão. Paulo, ele está diante do julgamento que ia levar ele para a morte. Todo mundo abandonou, os amigos, ele não tinha mais ninguém. Mas sabe quem estava lá com ele? O Senhor Jesus não deixou ele sozinho. E sabe, irmão, talvez essa mensagem não te empolga. Talvez a sua expectativa é ter muita gente te aplaudindo, é ter muito recurso financeiro, é ter tantas coisas, mas e se não for isso, irmão? E se não for? É o suficiente para você, o próprio Deus estar com você? Porque é essa pergunta que vai nortear o seu coração. E de novo, o meu desejo é que você não vive uma vida frustrada, irmão. Porque é frustrante. E vai ser frustrante você chegar ao final da vida com a expectativa de que as coisas que o Senhor te prometeu sejam aquilo que vão fazer você ser feliz. Porque não vão ser. O arrependimento é quando a gente coloca de novo Deus no topo. Mesmo que todas as coisas tenham que descer desse lugar. E sabe, o convite dessa noite não é para você fazer mais para o Senhor, para você servir mais na igreja, e vem em mais escalas, e serve mais, e se disponibiliza mais. Não é isso, não. É para você amar o Senhor acima de todas as coisas outra vez. Para você ajustar o seu coração e viver uma vida plena com o Senhor. Você recebe essa palavra? Então feche seus olhos que eu quero orar. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela sua palavra, por suas inspirações, por tudo aquilo que o Senhor disse aos nossos corações. Pai, o que nós falamos no começo do culto continua sendo verdade. O Senhor é dono de todas as coisas. Pai, eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a fazer o diagnóstico certo, Pai. Senhor, nós não queremos uma vida frustrada, onde as realizações importam mais do que o Senhor, onde o sucesso importa mais do que o Senhor, onde o Senhor fazer amanhã o que a gente espera importa mais do que o Senhor. Pai, se nada der certo, está tudo bem também, Pai, porque aquilo que tinha que dar certo já deu, o Senhor já se entregou. Hoje nós já somos um com o Senhor. Pai, o Senhor é o suficiente. Senhor, talvez, assim como Pedro achava que o Senhor era o suficiente, ele achava que estava pronto para morrer para o Senhor. Pai, talvez nós achemos isso também. Talvez nós também não estejamos prontos. Mas, Pai, nós queremos estar. Senhor, a minha oração nessa noite, Pai, eu quero estar pronto para entregar o que é importante para mim. Eu quero estar pronto para abrir mão do que for necessário, da minha reputação, da minha imagem. Eu quero estar pronto, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos livre de uma vida frustrada, de uma vida de hipocrisia. Mas que o Senhor nos conceda e nos leve mesmo à maturidade, Pai. Onde nós já não fazemos mais o que queremos, mas nós somos guiados e fazemos aquilo que é a sua vontade, mesmo que isso nos custe alguma coisa. A minha oração, Pai, é para que o Senhor coloque e nos ajude a colocar o nosso amor em ordem, tendo o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu oro, Pai, para que o diabo não roube essa palavra do coração dos meus irmãos, que essa palavra não produza condenação, mas produza mudança, Pai. Produza arrependimento e crescimento, Senhor Jesus. Pai, eu oro para que os meus irmãos identifiquem e abram mão daquilo que está impedindo com que eles entrem na próxima estação. Obrigado, Espírito Santo.
Nós te agradecemos, Pai. Aleluia, Jesus. Sabe, irmão, enquanto eu oro, eu tenho uma imagem dentro de mim. É uma imagem como alguém que passa por uma porta para entrar num novo lugar. Mas você passou, seu corpo passou e sua mão continua do outro lado da porta. E você está tentando puxar uma mala, só que a mala não entra. A mala não entra. Você vai ter que deixá-la do outro lado. Ou você vai ter que voltar. E sabe, irmão, para de insistir. Para de tentar trazer para a nova estação aquilo que o Senhor já falou que não entra nessa nova estação. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor.